Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta segunda-feira da segunda semana do tempo da Páscoa, dia 25 de abril, quando a Igreja celebra a festa de São Marcos Evangelista. Então, que o seu dia seja repleto de bênçãos, contando também com a intercessão deste santo evangelista. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 25 de abril, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em Marcos, no capítulo 16, nos versículos de 15 a 20. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio de sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, este Evangelho que nós acabamos de ouvir nos mostra o chamado e o envio realizado por Jesus àquela comunidade dos 11 discípulos, logo depois da ressurreição, e também a nós, que somos a mesma comunidade no nosso tempo. Jesus, ele chama e envia. Ele chama, demonstrando a vocação de cada fiel
de cada homem, cada mulher, de todas as épocas, marca esse chamado com o batismo, que é obra dele, do Senhor Jesus, e envia. O chamado vai ser discernido na vida da pessoa, para que ela compreenda para onde e para que é enviada na missão. Mas é sempre a iniciativa de Cristo que, através da sua igreja, chama e envia. Esse chamado, ao mesmo tempo que é um chamado e um envio pessoal, individual, é também comunitário. Porque o Senhor conhece cada pessoa pelo nome. O Senhor conhece cada indivíduo e o chama. Mas chama dentro dessa perspectiva comunitária, dessa perspectiva eclesial. É na igreja, é na comunidade que podemos realmente escutar o chamado, discernir, melhor dizendo, o chamado e, ao mesmo tempo, perceber, discernir para que somos enviados na nossa missão cristã. Não é possível ser um verdadeiro cristão sem igreja, sem comunidade. Não foi assim que Jesus quis. E ele envia cada um na vocação que é chamado, na missão que é colocada e que deve ser discernida, para contribuir no seu projeto de vida e salvação. E por isso, nós vemos também no Evangelho os sinais que acompanham aqueles que realmente são de Cristo, que foram chamados e enviados. O Evangelho nos diz que estes expulsarão demônios, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno, não lhes fará mal. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Expulsar demônios, sem querer de forma alguma negar a existência de um ser personificado do mal, que é o diabo. Ele existe, e como diz a palavra de Deus, é como um leão rugindo procurando a quem devorar. Mas os demônios também são todas as atitudes, pensamentos, ideologias, enganos que se colocam no meio dos homens tantas vezes para dividi-los, para destruí-los, para enganá-los, para enfeitiçá-los e levá-los ao caminho do mal. Aquele que realmente é escolhido pelo Senhor e responde à sua vocação, tem a capacidade de discernir e perceber a existência desses demônios e expulsar esses demônios para longe de si. O verdadeiro seguidor de Jesus, aquele que leva a sério o chamado e procura cumprir a missão, também estará diante de muitas insídias do diabo que agem através de pessoas que tentam envenenar a pregação do Evangelho, que tentam inebriar de maldade o coração daquele que é chamado por Deus. No entanto, o homem e a mulher, batizada, que realmente quer estar a serviço de Deus e não a serviço de suas próprias convicções, que quer estar a serviço do Evangelho e não a serviço de ideologias deste mundo,
que quer estar a serviço de Jesus e não pensando somente em si, terá forças para vencer, lutar e vencer esses venenos, essas cobras mortais que muitas vezes querem atacar o Evangelho. E assim por diante. Quando nos decidimos estar por Cristo e levar a sério nossa vocação e envio, Deus nos dá as ferramentas para cumprirmos nossa missão na terra e vivermos felizes. Que Jesus nos ajude, então, a nos sentirmos realmente chamados e enviados por Cristo. E que Nossa Senhora e São Marcos Evangelista rezem por nós. Amém. E o céu